Oi pessoal, bom dia. No vídeo de hoje do canal Fator Humano, eu vou falar sobre o nosso medo de mudanças, qualquer tipo de mudança na nossa vida. Toda mudança ela vem acompanhada de medo, né? Porque mudando alguma coisa na nossa vida, a gente sempre vai estar perdendo alguma coisa. Embora ela seja ruim, tem alguns pontos bons, existe uma perda e existe o desconhecido, né, do que vai vir após essa mudança, que também assusta muito a gente. E quem fala que não tem medo de mudança, na minha opinião, isso a pessoa está fazendo tipo, todo ser humano tem medo de mudanças, alguns mais, alguns menos, mas faz parte do humano sentir medo do novo, né? Ter medo do que está para vir, do estar por vir, que não é conhecido, que é desconhecido e que a gente não tem controle, né? E eu vou ler uma história muito interessante que está no livro do Stephen Gross, que se chama A Vida em Análise, Histórias de Amor, Mentira, Sofrimento e Transformação. A história que ele conta tem como título Como o medo de perder pode nos levar a perder tudo. Ele narra a história de uma paciente dele, da Marissa Panigrosso, é o nome dela, e da experiência que ela teve em 2001, ou logo após, né, quando teve o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, no World Trade Center. Ela trabalhava lá, né? Então eu vou relatar a história que o Stephen conta. Ele fala assim: quando o primeiro avião bateu na torre norte do WTC, Marissa estava no 89º andar. A torre tinha 110 andares, cada uma das duas torres. Conversando com duas colegas de trabalho, ela sentiu a explosão tanto quanto a ouviu. Uma golfada de ar quente atingiu-lhe o rosto, como se a porta de um forno tivesse acabado de abrir. Uma onda de ansiedade varreu o escritório. Marissa não parou para desligar o computador ou mesmo para pegar a sua bolsa. Ela rumou para a saída de emergência mais próxima e saiu do prédio. As duas mulheres com quem a Marissa conversava, incluindo a colega de trabalho dela que compartilhava a sua baia, não saíram. Ela diz: lembro-me de que saí e ela simplesmente não veio atrás, contou Marissa numa entrevista. Eu a vi ao telefone e a outra mulher também. Ela estava na minha diagonal, falava ao telefone e não quis sair. De fato, muitas pessoas no escritório de Marissa ignoraram o alarme de incêndio e também o que viram acontecer na Torre Norte, a 40 metros de distância, porque o ataque à Torre Norte foi primeiro, né? E eles estavam na Torre Sul. Uma amiga de Marissa, uma mulher chamada Tamita Freeman, voltou depois de ter descido vários lances de escada. Tamita disse: eu tenho que voltar para pegar as fotos do meu bebê. E nunca saiu de lá. As duas mulheres que ficaram para trás falando ao telefone e aqueles que haviam ido para a reunião também perderam a sua vida. No escritório de Marissa, como em muitos outros escritórios da torre do World Trade Center, as pessoas não entraram em pânico ou correram para sair. Isso me pareceu muito estranho, disse Marissa. Eu perguntei à minha amiga: por que está todo mundo parado aí, né? O que pareceu estranho a Marissa é, na verdade, a regra, tá? É a regra o que normalmente acontece. Pesquisas mostram que quando um alarme de incêndio soa, as pessoas não agem imediatamente. Elas falam umas com as outras e tentam entender o que está acontecendo. Elas ficam paradas. Isso deveria ser óbvio para todos os que já participaram de um treinamento de incêndio. Em vez de deixar um prédio, nós esperamos. Esperamos por mais indícios. O cheiro de fumaça, o conselho de alguém de quem confiamos.
mas há também evidências que, mesmo com mais informação, ainda assim muitos de nós não daremos um passo. Em 1985, 56 pessoas morreram quando um incêndio irrompeu nas arquibancadas de um estádio de futebol, Valley Parade, em Bradford. Mais tarde, um exame atento das sequências que foram televisionadas mostrou que os torcedores não reagiram de imediato e continuaram a assistir tanto ao incêndio quanto ao jogo, não se deslocando em direção às saídas. E pesquisas mostraram repetidas vezes que, quando nos movemos, nós seguimos velhos hábitos. Não confiamos em saídas de emergência, quase sempre tentamos sair de um lugar pela mesma porta pela qual entramos. A reconstituição que foi feita de um famoso incêndio num restaurante em Beverly Hills confirmou que muitas vítimas tentaram pagar antes de sair e por isso morreram na fila, mesmo com o incêndio em andamento. O Stephen, que é o psicanalista, que é o autor do livro, ele fala: após 25 anos como psicanalista, não posso dizer que isso me surpreende. Nós resistimos muito a mudanças, qualquer uma delas. Tá? Nós estamos falando aqui no livro de um ato de mudança que envolve vida, né? Que envolve viver ou morrer. Mas na hora a gente não sabe disso também. E também como isso não precisa ser necessariamente só dirigido quando está acontecendo um incêndio, que é algo que a gente enxerga na nossa frente, né? Comprometemo-nos com uma pequena mudança, mesmo que ela seja inequivocadamente do nosso interesse. É com frequência mais assustador que ignorar uma situação perigosa. Somos veemente fiéis à nossa visão do mundo, à nossa história. Queremos saber em que nova história estamos entrando antes de sair da velha. Isso é muito comum. A gente quer uma garantia de que vai ser melhor, de que não vai sofrer, de que é a coisa certa. Principalmente isso, né? Não queremos uma saída se não soubermos exatamente para onde ela vai nos levar, nem mesmo, ou talvez especialmente, numa emergência. Nem numa emergência. Isso é assim, apresso-me a acrescentar, quer sejamos pacientes ou psicanalistas, isso é para qualquer ser humano, tá? Ninguém tá isento disso. Ele diz que ele pensou em Marisa Panigrosso inúmeras vezes desde que ele ouviu a história dela. Ele fica imaginando ela em seu escritório. Vejo a tela do meu computador, as amplas janelas, sinto cheiros de perfume e café da manhã, e em seguida a primeira colisão. Vejo-a andar em direção à saída de emergência e escapar. Vejo seus colegas parados. Tamita Freeman sai. Em seguida, poucos minutos depois, ela volta em busca das fotos do seu bebê. Vejo-me lá, na Torre Sul, e pergunto a mim mesmo, o que eu teria feito? Né? Eu quero acreditar que eu teria saído, como a Marissa, mas eu não tenho tanta certeza. Eu poderia ter pensado, o pior já passou. Ou temido sentir-me ridículo ao voltar no dia seguinte e descobrir que todos os demais haviam continuado a trabalhar. A vergonha, né, só para ressaltar, a vergonha é uma das coisas mais... é uma das coisas que a gente mais foge, né, de sentir ou de passar por situações. Porque mesmo às vezes reagindo instantaneamente... A gente opta por não reagir porque acha que é mentira, ou que vão falar que a gente é bobo, ou que foi ridículo, ou ser ridicularizado por outros, vão rir da nossa cara, né? Então, muitas vezes as pessoas não agem ou reagem até por isso.
Talvez alguém tivesse me dito: ei, não vá, o avião bateu na Torre Norte, a Torre Sul deve ser o lugar mais seguro em Nova York, e eu tivesse ficado. Hesitamos quando estamos em face da mudança, porque a mudança significa perda. Mas se não aceitarmos alguma mudança, nós podemos perder tudo. Para a Tamita, perder as fotos do bebê, ela não quis perder as fotos do bebê e acabou perdendo a sua vida. Considere Mark, de 34 anos, que acaba de descobrir um caroço no testículo, mas só quer procurar o seu médico depois das férias na Grécia. Em vez de ir à consulta que sua mulher havia marcado, ele dedica-se a pequenos afazeres do dia a dia, comprando uma loção bronzeadora e camisetas para os filhos na Baby Gap. Tenho certeza de que não é nada, diz ele. Verei isso quando voltarmos. Ou considere o caso da Juliet, de 36 anos, que passou 7 anos noiva de um homem, que tem casos amorosos e visita prostitutas regularmente, e que se comporta como um valentão com seus clientes e colegas de trabalho. Não posso deixá-lo, diz ela. Para onde eu iria? O que eu iria fazer? Aí o Stephen Gross coloca um questionamento, né? Que muitos de nós estamos ansiosos com alguma situação e que muitos de nós queremos mudanças, a gente quer mudar, né? E que o alarme de incêndio está soando, né? Para alguns de nós nesse momento de nossas vidas. Mas alguns também continuam parados, né? Esperando pelo quê? Esse é o questionamento que ele coloca. Muitas vezes pelo medo de perder alguma coisa, porque toda mudança envolve perda, e toda mudança pode envolver também, a perda pode envolver dor, que nós fugimos, né, constantemente. Mas se você não encarar uma mudança, você pode estar perdendo uma coisa muito maior, que é a sua vida, o seu futuro, o seu sonho e a oportunidade de algo melhor na sua vida. Esse é o questionamento de hoje para o vídeo. Espero que gostem e uma ótima semana a todos.